Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre o vetor gradiente. A gente vai começar aqui com a definição. A gente tem f, uma função de n variáveis, x1, x2, xn, que possui derivadas parciais num determinado ponto p0. Por definição, o vetor gradiente de f no ponto p0, cuja notação que a gente vai utilizar é essa que eu estou sublinhando aqui, é o vetor definido por, na primeira entrada, a gente coloca a derivada parcial de f com relação a x1 no ponto P0. Na segunda entrada, a derivada parcial de f com relação a x2 é aplicada no ponto P0 e assim por diante. Na última entrada, a gente coloca a derivada parcial de f com relação a xn aplicada no ponto P0. Tá? Então, a gente tem aqui um vetor de n coordenadas. Em especial, a gente trabalha bastante com função de 2 ou 3 variáveis. Então, aqui eu coloquei, como que fica o vetor gradiente nessas duas situações. Então, a princípio, a gente tem aqui f, uma função de duas variáveis, x e y, que possui derivadas parciais num determinado ponto x0, y0. Nesse caso, o gradiente da função f nesse ponto é um vetor de duas coordenadas. Na primeira coordenada, a gente tem a derivada parcial de f com relação a x, aplicada no ponto x0, y0. E na segunda entrada, a gente tem a derivada parcial de f com relação a y, aplicada no ponto x0, y0. Agora, se a gente tiver uma função de três variáveis, f de x, y, z, que possui derivadas parciais num determinado ponto x0, y0, z0, então, o gradiente da função f nesse ponto é um vetor de três coordenadas. Na primeira coordenada, a gente tem a derivada parcial de f com relação a x, aplicada no ponto x0, y0, z0. Na segunda entrada, a derivada parcial de f com relação a y, aplicada no ponto x0, y0, z0. E na terceira entrada, a gente tem a derivada parcial de f com relação a z, aplicada no ponto x0, y0, z0. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho f, uma função de três variáveis, f de x, y, z, que por definição é z² mais x vezes cosseno de y. E a gente vai ter que encontrar o gradiente da função f no ponto 1, π e menos 1. Então, para começar, eu coloquei aqui o gradiente da função f, a princípio, num ponto genérico. Então, aqui o gradiente de f no ponto x, y, z é um vetor de três coordenadas. Na primeira entrada, a gente coloca a derivada parcial de f com relação a x. Na segunda, a derivada parcial de f com relação a y. E na terceira, a derivada parcial de f com relação a z. Então, a gente tem o vetor cujas coordenadas são cosseno de y, menos x, seno de y e 2z. Bom, mas a gente quer o gradiente da função f no ponto 1, π e menos 1. Então, basta a gente pegar esse vetor que a gente acabou de encontrar e aplicar no ponto 1, π e menos 1. Com isso, a gente obtém um vetor de coordenadas cosseno de π, menos seno de π e 2 vezes menos 1. Ou seja, a gente obtém um vetor menos 1, 0 e menos 2. Esse vetor é o gradiente da função f no ponto 1, π e menos 1. Aqui a gente tem o nosso primeiro resultado. Por que a gente definiu o vetor gradiente, O que ele tem de especial? Ele deve ter alguma coisa, especial, pelo fato de a gente ter definido ele. Então, aqui a gente vai ver, uma propriedade bastante interessante do vetor gradiente. Esse resultado que a gente vai ver é para a função de duas variáveis e depois a gente vai ver um resultado similar para a função de três variáveis. Então, aqui a gente tem z igual a f de x e y, uma função de classe C1 em um conjunto aberto U de R2. Então, só lembrando que isso significa que a função f possui as duas derivadas parciais, com relação a x e com relação a y, elas existem em todos os pontos desse conjunto U, e além disso, elas são contínuas em todos os pontos
desse conjunto U. E a gente tem também P0, um ponto de coordenadas x0 e y0, né, um ponto desse conjunto U. E, por hipótese, a gente tem que o gradiente da função f nesse ponto P0 é diferente do vetor nulo. Agora, a gente tem K, uma constante, e C, a curva de nível f de x, y igual a K. E a gente vai supor que o ponto P0, ele é um ponto dessa curva de nível C. Bom, o que esse resultado diz pra gente? Ele diz que nessas condições, o vetor gradiente da função f no ponto P0, ele é normal à curva de nível C em P0, ou seja, ele é perpendicular a qualquer vetor tangente a C em P0. A demonstração desse resultado a gente não vai ver aqui nesse momento, tá? Eu coloquei aqui do lado uma ideia geométrica do que ele está dizendo pra gente. Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem C, a nossa curva de nível, f de x, y igual a k, né? Que é essa curva que eu desenhei em verde aqui. A gente tem P0, né? Um ponto que pertence a essa curva de nível. E o que o resultado diz pra gente, né? Ele diz que o gradiente da função f no ponto P0, ele é perpendicular a qualquer vetor tangente a essa curva C em P0. Ou seja, se a gente considerar aqui a reta tangente a curva C em P0, que é essa reta que eu desenhei em roxinho aqui, o gradiente da função f no ponto P0, ele é perpendicular a essa curva, a essa reta tangente. Tá? E aí, como uma consequência desse resultado, a gente também consegue uma equação para essa reta tangente. Uma equação para essa reta tangente é dado por essa equação que está aparecendo logo aqui abaixo, o produto escalar do gradiente da função f no ponto P0 com o vetor x menos x0, y menos y0, né? Esse produto escalar dando zero. Bom, como que a gente faz para verificar isso, né? Para verificar que essa reta que a gente definiu, de fato, é uma equação para a reta tangente a C em P0. Vamos tentar enxergar isso no desenho que está aparecendo aqui embaixo. Então, aqui a gente tem a nossa curva C, né? Que é essa curva que está em verdinho. A gente tem a reta tangente a C em P0, né? Que é essa reta que está em roxo aqui, né? E aqui o ponto P0. Vamos tentar caracterizar como que são as coordenadas de qualquer ponto P que pertence a essa reta tangente a C em P0. Então, aqui eu tenho, né? P0 é o ponto de coordenadas x0 e y0, e esse ponto P, vamos denotar as coordenadas dele por x, y. E aí, geometricamente, no desenho, a gente consegue observar o quê? Que esse ponto P, ele pertence a essa reta tangente, se e somente se o vetor P0P é perpendicular ao gradiente da função f no ponto P0. Ou seja, se e somente se o produto escalar desses dois vetores dá zero, que é exatamente isso que está sendo afirmado aqui nessa equação. Então, de fato, essa equação define uma equação para a reta tangente a C em P0. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho C, uma curva em R2, é uma curva de equação x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 9. E a gente vai ter que encontrar a reta tangente à curva C no ponto 1, 2. Então, para começar, a gente observa que esse ponto 1, 2 realmente pertence a essa curva C, né? Ele satisfaz a equação da curva. E para encontrar a equação dessa reta tangente, a gente vai tentar utilizar os resultados do teorema 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é observar essa curva C como sendo a curva de nível de uma função de duas variáveis. E aí, olhando, né, para a própria expressão, para a própria equação que definiu a curva, a gente consegue dizer que C é a curva de nível
f de x, y igual a 9, em que f é a função x ao quadrado mais 4y ao quadrado. E essa função f é uma função de classe C1. Ela é de classe C1, inclusive, em todo o R2, né? Basta a gente observar que as derivadas parciais de f, elas existem em todo o R2, e as duas derivadas parciais, né, com relação a x e com relação a y, elas são contínuas em todo o R2. Aqui, né, para montar a equação da reta tangente, né, usando o teorema que a gente acabou de ver e as observações dele, a gente vai precisar do gradiente da função f no ponto 1, 2. Então, eu deixei anotado aqui, né, o gradiente da função f a princípio num ponto genérico. Então, o gradiente de f no ponto xy é o vetor 2x, 8y. O gradiente de f no ponto 1, 2 é o vetor de coordenadas 2, 16, que a gente já observa que é diferente do vetor nulo. Tá? Então, realmente, a gente está nas condições do teorema. E aí, a partir disso, a gente conhece, né, uma equação para a reta tangente à curva C no ponto 1, 2. Basta a gente montar a equação, que é o produto escalar entre o gradiente da função f no ponto 1, 2, com o vetor x menos 1, y menos 2, né? A gente monta esse produto escalar dando 0. E aí, né, abrindo esse produto escalar, a gente chega na equação 2x mais 16y igual a 34, que é uma equação para a reta tangente à curva C de equação x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 9 no ponto 1, 2.